Oi, pessoal. Hello. Rodrigo. Gabi. Hugo. Ju. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Obrigado por estar aqui depois de 4 temporadas assistindo com a gente. É um prazer ter vocês aqui, fãs de Lost, que comentam coisas super legais e que eu tô sempre aprendendo. Vamos hoje para aquela tarefa fácil, Hoje trivial, é dia de sofrimento. de escolher os 3 personagens favoritos da temporada. E só para explicar, eu falei para eles que se for o mesmo personagem no terceiro lugar, já pode falar logo, tá? Só para ganhar tempo e a gente poder gravar mais coisas e eu poder editar mais facilmente, tá bom? Vamos lá, Ju, começa com seu terceiro personagem favorito. Bom, o meu terceiro está o Hurleyzinho. Brabo. Mais alguém foi esse o terceiro? Não, Ok. eu pensei em colocar, juro pra você, cara, foi difícil. Vai, Ju. Cara, eu botei o Hurley porque, assim... Bom, já vou me adiantar aqui pra galera, assim, na temporada pra mim foi difícil escolher os personagens porque eu não achei que ninguém, na minha opinião, sabe, Se nossa... destacou. Exatamente, foi tão incrível e tal. Mas eu botei o Hurley porque... Pelo que ele sempre fez, né? E ele tem ficado cada vez mais importante na história mesmo, né? Exatamente. Ele foi uma chave ali em certo momento ali, né? De, tipo, levar ali pra cabana e tal. E ficou com o Loki, mas, tipo, sempre sendo o mais divertido. Então, tá ele Massa. em terceiro. Hugão, seu terceiro. Nossa. Eu vou causar nesse aqui, hein, Causa, galera. quero vou saber. causar destruição, tá? Sempre que eu analiso, eu tento ver o impacto do personagem na série, o quanto que ele foi importante pra andar toda aquela trama, velho. Então, em terceiro lugar, meu personagem é o Kimi. Falei que eu ia causar, mano. Tem um porquê, Mentira! papo reto, velho. Caralho! Tem um porquê. Bota fé, vai lá. O rolê é o seguinte, cara, o Kimi, na hora que desde o momento que ele apareceu, ou da iminência dele aparecer, a tensão naquele lugar aumentava astronomicamente. Quando ele apareceu, ele foi tiro, porrada e bomba, cara. Foi uma das primeiras vezes que a gente viu realmente o Ben vendo a manipulação dele não funcionar de forma alguma. Então, ou seja, o Ben queria pagar de louco, manipular o Kimi não caiu nos negócios. Em consequência, matou a Alex, matou a equipe dele, matou o Rousseau, matou todo mundo pra conseguir o objetivo dele. E ali o Ben viu, tipo assim, peraí, mano, esse negócio não tá funcionando. Então, tipo assim, fez meio que o Ben tomar atitudes. A gente vê ele tomando algumas decisões que ele falava que ele não tinha um plano, que ele não sabia o que ele ia fazer, vamos ver o que vamos fazer aqui. E eu nunca vi isso acontecendo, tá ligado? Então eu acho que impacto na série, o Kimi ele causou um caos generalizado e destrutivo. Foi bom, velho. Toda vez que ele aparecia, causava problema, a gente ficava tenso, ele matava alguém, imprevisível. Caraca, bicho. Pô, Odeio ele, mas, pô... eu invejei, cara. Tipo, eu tava aqui na dúvida de quem eu colocava e sua ideia foi excelente e eu me deu vontade de mudar aqui na hora, mas não vou mudar. Boa, gostei. Gabi? Então, não é surpresa pra ninguém que essa temporada não me pegou tanto, então foi bem difícil também fazer um ranking assim. Mas vou continuar seguindo meu coração como todos os outros rankings e vou pelo meu favoritismo e clubismo. A do Hugo realmente foi muito boa, apesar dele ser um otário, hétero top, ceboso. Sim. Mas o meu terceiro lugar ficou com o Frank. Grande Frank, boa. Muito bom também. Frank, verdade. Frank é o cara, Boa. velho. Porque o personagem dele é muito bom, né? Acho que ele tem um quê de comédia também. A gente viu, tipo, inicialmente, ele é da equipe, né, do mal, mas ele, tipo, tá lá ajudando a galera. Tem essa coisa que pintaram ele de, né, o cara alcoólatra, bebão, e o bicho é extremamente competente. Eu achei que foi um personagem muito, muito massa, assim. Era um personagem que aparecia e eu ficava, o Frank, sabe? Sim. Pois é, tipo assim, ele foi contratado pela equipe lá da Naomi, né, os negócios, só que, tipo assim, todo mundo com objetivo e ele, desde o início, ajudando todo mundo ali na ilha, ele sabia, velho, esses caras não estão nesse avião, pô, ele não foi esse avião que caiu, tá ligado? Tipo, e não é como se ele fosse, assim, bonzinho de graça. Porque ele, por exemplo, quando ele sacou que a Juliet não tava no voo, ele dedurou. Essa aqui não tava no voo. Mas é porque ele, né, tava chegando ali agora, então ele... são ações justificáveis que ele tem. Sim. E, porra, extremamente competente. É meu terceiro também, tá? Eu deixei você terminar de falar, mas o Frank é meu terceiro também. Bravo. Porra, tem 2 momentos chave do Frank.
o bicho, obviamente, entrando e saindo da ilha com helicóptero, só ele poderia fazer isso, né? Na coordenada certa. E, pô, ele despistando o Kimi quando o Aaron dá uma choradinha lá no meio da Nossa, floresta. sim. Caralho, esse momento mó tenso, assim, velho. Sim, é verdade. Aí o bicho, Tinha até esquecido disso. o bicho falou, não, Kimi, bora nessa e tal. Isso foi muito massa. Muito bom. Segundo lugar, agora... Hugo, começa você, segundo. Meu segundo lugar. Tan, 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 Sawyer. O meu também. O meu também. O quê? Os três foram sóias? Combinaram. Eu achei muito massa que, tipo assim, nessa temporada, dá claramente pra ver. Em todas as outras isso aconteceu, mas nessa temporada ele tá lidando com demônios novos dele. E ele tá, em vez de tomar a atitude que ele sempre tomava, de foda-se, vou focar no meu. Cara, você tá vendo um Sawyer completamente diferente, o bicho tá completamente altruísta, tá ligado? Vai, atravessa a porra da ilha inteira pra caçar o Aaron de volta. O Hurley. Acha o Aaron, vai, saca? Vai atrás dos outros, procurando todo mundo. Deu aquele impasse entre ele e a Kate lá, saca? O bicho, velho, dá pra ver que ele sente ainda, mas mesmo assim, pô, ele tá ali pra poder ajudar todo mundo. Pulou do helicóptero pra tirar o peso do bagulho. Primeira coisa que ele fez, ele, pô, todo mundo podia ficar se olhando assim, tá ligado? Eu falei, velho, vai sobrar pro Hurley, certeza, velho. O Sawyer falou, mano, quer saber, foda-se. Pensou no bem de todo mundo, Foi sacou? atrás do Jack. Foi atrás do Jack, mesmo sendo o Jack. Exatamente. Você viu? Ele falou isso, né? Você não vai morrer sozinho. Pois é, cara. Eu acho que eu falei isso em todos os episódios do Sawyer. Porque, afinal, é o Sawyer. Mas é muito legal ver essa evolução dele, né? Porque ele começou o seriado como um grandíssimo babaca, egoísta, foda-se todo mundo, vou fazer o que eu quiser, vou deixar a menina morrer de asma sem falar que não tá comigo. Nossa, sim. E assim, já dava pra perceber um pouco na última temporada, né? Mas essa temporada eu acho que a evolução dele, assim, meio que foi completa, assim. Sim. Então toda cena que aparecia, tipo... E aí tem essa questão dessa ironia dele, Que ele não perdeu, né? desse sarcasmo que ele tem, que ele não perdeu. Só que é isso, agora, tipo assim, ele... Sei lá, talvez tenha botado em perspectiva o que é importante e o que não é, né? E eu acho que assim, né? Acho não, eu tenho certeza que o fato dele ter alcançado aquele objetivo da vida dele na terceira temporada. Virou a chave, né? Virou uma chave. Ele imediatamente ele ficou meio atordoado. A Kate até falou: o que tu tem? Tu parece um zumbi. Foi. Mas também, pô, é porque, porra, logo depois também, né? Mas aí realmente teve isso mesmo. E ele também praticamente quase deu a vida dele ali pra salvar a Claire, né? Quando os caras começam a atacar lá a vila. Pica ali, total. Muito bom, muito bom. Então esse foi o meu segundo, é o Miles. Eu queria tanto ter colocado ele na minha também. Pô. Mais ouvidente? Não é que ele é vidente, ele é É mais médium, médium. sim. Mais médium, ele consegue comunicar com os mortos, alguma coisa assim, né? Ou pelo menos ouvir os mortos. Ele falou alguma coisa pra Charlotte, não foi no episódio? Ele falou pra Charlotte que você tá de volta aqui na ilha. Ela, como assim de volta? Que ele falou assim, eu não imaginei que você ia querer sair logo, que você conseguiu voltar. Aí ela ficou, Eu acho que o Miles, velho, pra mim tem 100% de aproveitamento nas cenas. Sim. Tipo, não tem nenhuma cena do Miles que eu olho assim, caralho, vamos passar isso aqui. Não, velho, toda vez que aparece o Miles, o caralho, ele vai falar alguma coisa engraçada, saca? Ele fala. Eu fiquei muito entre ele e o Frank Na no terceira, terceiro né? lugar, muito. É uma boa dúvida mesmo. Mas, pô, acho que a melhor dele foi logo lá no começo, quando ele falou, quando o Said... E vocês não estão nem um pouco surpresos do voo 815? Meu Deus! sim, ele é Uau! Muito otário. Muito bom. Ele é muito bom.
Então, vamos para o primeiro, né? Gabi. Meu primeiro, eu acho que foi o mesmo da outra vez, mas eu não tenho certeza. Mas o meu primeiro é Said. Meu Grande primeiro Said. ficou com Said porque... Porra, eu acho que é autoexplicativo, porque o Said é pica. Porque o cara, velho, é muito bom, ele, velho, é muito inteligente, Frio. ele é muito calculista, ele consegue separar, tipo assim, beleza, não é 100% do tempo, né, que ele consegue, mas assim, no geral, ele consegue muito separar as coisas. Isso. É isso. Não, total. Concordo muito. E ele, cara, nessa temporada teve um dos melhores momentos do Said pra mim, que é ele ajudando o Desmond no telefonema. Cara, Irmão, ele ajudou de sim. graça. Ele não tava entendendo nada que Ele tava podia acontecendo. duvidar de tudo, ele podia falar, eu não, você que... Exatamente. É, Exatamente. e eu, como fangirl do Desmond, também fiquei tocada com essa parte. Inclusive, difícil não colocar o Desmond na minha Sim. lista também. Sim. Fiquei boladíssima de deixar ele de fora, mas... Mas esse momento do Said me pega sempre. É porque o Said é um personagem, porra, muito importante, velho. Se não fosse o Said ali, uma caralhada de Não. coisa, tipo, ia ter dado errado, né? Total. E quando ele também... O Michael tá lá, aí eu sou o Kevin Johnson, aí ele. Prazer, Kevin. Véi. Sabe, ele Ju? é muito sagaz, ele é muito sagaz. É, o bicho é liso. Muito bom. Ju, seus primeiro? Meu primeiro, Pra Loki. surpresa de 0 John pessoas. Não. Sherlock, obviamente. Ah, Como eu falei, né? Ninguém se destacou tanto assim. então vamos na segurança, né? Bota fé. Tipo, assim, nem ele, assim, não acho que ele se destacou, mas pelo mesmo motivo de sempre, né? Ele que sempre tá sendo ali a engrenagenzinha, né? E eu confesso que, assim, o arco do Loki sempre é o que me pega mais, assim, é o que eu mais me divirto assistindo, né? De todo o rolê que ele tá fazendo ali e tal. Sim. Total. E aquele episódio dele eu acho fantástico. O Qual? Cabin Fever, que a gente vê ele criança. Ah, sim. A gente Porra, vê ele... sim. Sempre os episódios dele são os mais tristes, né? Do passado. bicho só É, tem inacreditável, assim. Meu Deus. Boa. O Gão? Menção honrosa pra Rousseau, beleza? Sim. Tamo junto, é nóis. Falei que ia chocar, né? Vamos lá, velho. Primeiro lugar ficou para Benjamin Linus. Tan. Você fala, por que eu gostei dele? Eu odeio pra caramba, eu quero que ele morra, sinceramente. Mas o rolê foi o seguinte. Assim como eu falei do Kimi, o embate entre os dois foi algo muito massa. Porque ali deu pra ver claramente as estruturas do Ben tremendo, totalmente. Ele não sabia mais o que fazer, ele tomou atitudes que a gente tiver aí. Nem imaginava, o cara ele abriu um negocinho na casa dele lá e summonou aquelas fumaça absurda pra poder matar todo mundo, porque ele viu que o controle dele não deu certo. Ele tentou manipular o cara, até quando ele tava com a filha dele de refém, o cara só cagou e matou. E aí? A cara dele logo em seguida, aquilo ali me quebrou, sacou? Falei, velho, agora ele sentiu. Só que o que mais me botou é porque até agora, principalmente nessa cena, né, nesse período da temporada que tá muita correria, ninguém sabe o futuro da ilha, essas coisas, cara, dentro e fora da ilha, esse cara tá completamente obcecado e fanático pra poder manter a segurança da ilha. Então, tipo, esse negócio dele que por mais que tá tudo errado, tudo esquisito e ele sendo um completo idiota, ele tá ali sempre, velho, querendo fazer um negócio acontecer, sacou? Idiota no sentido de sacanear as pessoas. Sacanear as pessoas, por exemplo, ali, matou o Kimi, você matou todo mundo, ele, e daí, tá ligado? Sim, Porque, tipo assim, o objetivo dele é o máximo, a constância que ele mantém isso é um negócio que eu fico, tipo, pô, pra série é legal, Então, essa cena dele matando o Kimi e tal, eu achei muito doida, assim, porque, no geral, desde que a gente conhece ele é muito calmo e controlado, né? Tanto que quando ele viu o cara matando a Alex, tipo, obviamente ele ficou chocado, e, oh meu Deus, mas ele, segurou a onda ali. E quando ele, surtou pra cima do Kimi, matou ele, tipo assim, um momento de descontrole maluco que a gente não tá acostumado a ver dele. E aí, no finalzinho, que ele manda esse "e daí", é que, tipo, é um foda-se, matei todo mundo. E aí, né? Eu achei muito pica essa cena. Mas tipo assim, ele quer aquele objetivo dele, mano, ele é focado naquilo ali, por mais que os meios que ele faz isso é a coisa mais errada possível, sacou? E foi isso aí que você citou, esse surto dele nessa hora, foi o segundo surto dele na temporada. Primeiro ele surtou com a Juliet, falando, você é minha! Sacou? Exato. Quando ele não tem o controle da situação, ele surta, pô. Velho, ele fala o que... quer saber? Sacou? Mas assim, é muito difícil chegar nisso, mas de vez em quando exato. chega.
O Ben é meu primeiro também. Olha aí, velho. E assim, vou citar duas coisas que me fazem colocá-lo no primeiro lugar. Eu vou citar o Miles para justificar por que eu escolhi o Ben. O Miles fala, véi, o cara, uma hora, tá ali todo espancado, preso, e agora ele tá aqui comendo janta com a gente. Esse cara... Ele é muito bom, Ele sério. o que ele quer, né? Véi, e, tipo, é muito bom. sem nem a gente perceber. Mas também, porém, o Ben terminou a temporada down, né? Tipo assim, ele foi expulso da ilha praticamente. Tipo assim, ele gerou lá o troço porque ele sabia que ele era o único que sabia fazer aquilo ali. E ele foi meio que trocado, né? Pelo que eu entendi. Tipo, parece que o Loki pegou o lugar dele, né? Por isso que até o tempo inteiro ele tava meio assim com o Loki, de tipo... Porra, putinho, porque o Loki tava conseguindo, e ali, tipo, o Loki que tinha que conseguir falar com o Jacob, nananã. Era meio que, tipo, a ilha falando, irmão, já deu seu tempo, falou. E por outro lado, o Loki, o Ben falou assim pro Loki, quantas vezes eu preciso te dizer? Eu sempre tenho um plano. E olha só, o que ele tá fazendo fora da ilha depois que ele já girou a roda? Só os esquemão, velho. É isso que eu tô falando. Sempre tem um esse plano. Realmente sempre tem um plano. bicho ali ser o Said pra ser assassino dele, tá ligado, velho? Não, O Said, pô, caraca. Assim, ele pode ser um grandíssimo arrombado, mas o que ele é inteligente é brincadeira. O personagem... Não, o personagem dele é sinistro. não dá, é muito bom. E assim, muito dessa minha escolha tem a ver com o ator, velho. Cada expressão que ele faz, moleque. Eu já fico... E eu vou te falar, eu odeio ele. Ele aparece, eu fico, ai, o que esse filho da puta vai fazer? Mas ele aparece, eu fico... Cara, quando ele salta velho. aquele O que vai olho dele, acontecer? assim, aquele olho dele que eu fui, tipo, velho. Aquele olhar maluco, né? Caralho, é. Beleza, galera, é isso aí. Coloque aí seu ranking, vocês viram aí os votos dos apoiadores passando e agora a gente vai colocar o resultado aí, ó, pra ver como é que ficou esse top 3. Então vamos lá para as nossas escolhas juntamente com as de vocês. Em primeiro lugar, Ben com 49 pontos. Em segundo lugar, Desmond com 23 pontos. E em terceiro lugar, nosso querido Sawyer com 22 pontos. Obrigado aí por todo mundo que votou. E deixa o seu aí também. Beleza? Muito obrigado, a gente se vê no ranking dos episódios. Tchau!